Olá a todas, todes, todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu queria, dar as boas-vindas. Este é mais uma mesa, né, do seminário da Mostra e Fé, Amor Sem Fronteiras. Eu sou o Fábio Rodrigues, filho, junto a Ante Ribeiro, a Mariana Campos. A gente fez, né, a curadoria para a Mostra e Fé, e também pensamos, né, nesses dois espaços que compõem o seminário da Mostra. O título dessa mesa é A Audácia do Amor. A gente tem duas presenças especialíssimas, eu vou apresentar neste instante elas. Antes, talvez caberia fazer apresentação da dinâmica da mesa e também um breve resumo, né? Eu vou ler, portanto, um texto que a produção nos passou, que eu acho que serve como uma provocação. Depois, talvez, arranhe aqui na improvisação alguns comentários sobre o tema geral, o amor, né? E essa sua dimensão fundamental, sem fronteiras. Mas vamos lá. É improvável que o amor esteja escrito, já que há neste sentir uma decisão pelo movimento. É por intuição, atenção ao que reverbera em ondas invisíveis, ilustração de sentimentos indizíveis. Tem uma telepatia que não pode ser explicada em linguagens, e é ela que comunica o amor. Para acessar estes sentidos, não de entender, de sentir mesmo, é preciso a coragem de também abandonar, desvencilhar-se, aceitar a disposição de mover as coisas dos lugares que talvez já tenham sido convencionados para elas. Ousar negar as bulas preconcebidas do amor remédio e suas contraindicações. Porque o amor mora no paradoxo e desistir de explicar é a força que distorce este mundo em outros onde esta palavra deixa de ser um limite. Amar pode ser construir estruturas, mas é mais ainda estilhaçá-las. Bom, finalmente, eu queria, então, depois desse belo texto, eu queria, portanto, apresentar as convidadas, as pessoas que vão, falar para a gente sobre esse tema, esse gigante tema da audácia do amor. A gente está aqui com, queria dizer que é muita honra estar junto com vocês, eu espero que eu faça jus um pouco a essa mediação. A gente está aqui com a Dandara Fernandes. A Dandara é baiana, hoje ela vive em Sergipe, né? É artista independente, estudante de teatro pela Universidade Federal de Sergipe, a UFS. Sua encruzilhada é atravessada pelas linguagens corpóreas, sonoras e também escritas. É atriz e produtora cultural, vou abrir um parênteses para dizer que tem um filme, né, com ela protagonizando em circulação, no circuito, né? Abjetas 288. Maravilha. Ela é atriz e produtora cultural, faz do corpo e da percepção objetos para expor suas narrativas, discordâncias, pensando de que forma se dão essas apunhaladas coloniais no corpo-objeto, percorrendo assim o caminho de executar possibilidades outras que não as hegemônicas. Bom, finalmente eu queria agradecer, Dandara, seja bem-vinda. Oi, sou da bom dia. Maravilha. E eu vou apresentar a Rena Costa, que é transartivista, brincante, cineclubista e produtora cultural. A Rena evoca, através da performance, da poesia, da música e do audiovisual, né, reconstruir sua ancestralidade travesti. Denúncia, desejos e afetos atravessam por seu corpo no ato de existir em arte para resistir em rito. Como realizador audiovisual, em 2018, atua e dirige o curta Baldia, Perfor Artnet. O filme ele circulou por alguns lugares, se a Rena quiser depois com mais com mais detidamente falar dessa circulação, mas passou por alguns festivais, né? No ano seguinte, em 2019, ela atua no curta Transverbo, de Oliver Cardenas. Em 2020, ano passado, né, ela lança a série de poesias virtuais #Expelling. E mais recentemente, o videoclipe, um videoclipe belíssimo, recomendo que todas vejam no canal da Rena, chamado Lamento de Força Travesti. É de fato um trabalho assim maravilhoso. Força Travesti. Desculpa, Lamento da Força Travesti. Desculpa, gente.
colabora, né, continuando a apresentação da Rena Costa, a Rena também colabora com diversas artistas e coletivos de Pernambuco, como a Gabi Benedita, de Arco Verde, o coletivo Pantim, de Triunfo, Riso da Terra, também de Arco Verde, Cineclube Peba, Buíque, e o Islã Arco Verde. Bom, seja bem-vinda, Rena, prazer estar contigo também. Obrigada, Fábio, prazer aí, já agradeço o convite de Mari, Ana Beatriz e todas que estão fazendo esse evento acontecer. Gratitrava. Maravilha. Bom, para encerrar essa longa introdução, já estou há um tempo falando, mas eu vou terminar aqui. Eu queria só dizer para as pessoas que estão assistindo que, basicamente, a estrutura vai ser o seguinte, tanto a Dandara quanto a Rina vão fazer uma fala, né, a partir desse tema, a partir dessa questão, dessa provocação. Elas vão fazer uma fala de cerca de 10 minutos, também sintam-se livres, mas a ideia é que depois a gente possa nutrir uma conversa a partir também dos processos dela, das poéticas singulares de cada uma. E no mais, eu queria, passar então a palavra para a querida Dandara Fernandes, para ela fazer, portanto, a sua fala. Obrigado mais uma vez, Dandara. Sou todo ouvidos. Obrigada eu. Então, como bem apresentada por Fábio, meu nome é Dandara, e aí nessas minhas andanças eu também trabalho com performance e venho buscando outras narrativas performáticas, onde meu corpo possa se fazer presente nesse lugar, né? Entendendo que o meu corpo é um corpo abjeto, entendendo que o meu corpo ele traz uma mensagem mesmo antes de que eu precise abrir a boca. Então, eu acho que o meu corpo é uma grande ferramenta para discursiva, né? Uma grande ferramenta do que eu posso falar, como eu posso discordar e do que eu posso criar também, porque eu acho que nada mais é do que criar possibilidades. O meu corpo, né? O meu corpo, a minha mente, o que eu penso, o que eu venho pensando, o que eu reflito, o que eu discordo, o que eu concordo, enfim. Também trabalho com poesia, com escrita, e aí, voltando agora mais para essa questão do que é esse amor, né? Do que é essa audácia. Eu acho que amor, ela vem muito de um lugar muito de um lugar onde foi posto, muito de uma imposição. E aí eu vou muito contra essa ideia, porque eu acredito que quem me garante que eu vou ter acesso a amor, por exemplo, sabe? Me entendendo nesse lugar, me entendendo enquanto esse corpo, me entendendo em que lugar eu estou, o que eu ocupo e o que é que chega até mim. Falar sobre amor é meio que estilhaçar as possibilidades de sentir, criar novas possibilidades, na verdade, e discordar. Eu acho que o meu corpo se encontra muito nesse lugar da discordância também, porque eu acho que eu não me entendo tão pertencente a esse lugar que a gente está, né? Essa localidade chamada, vamos ser um pouco complexa, esse lugar chamado Brasil. Eu acho que eu fui obrigada a atravessar essa fronteira, né? E aí eu falo enquanto uma pessoa racializada, enquanto uma pessoa negra. E aí eu fui obrigada a atravessar essa fronteira e chegar aqui e me adaptar aos costumes que não necessariamente diz respeito a mim. E aí, quando eu me deparo com esses costumes, que são costumes coloniais, inclusive, e aí eu percebo que não é por esse caminho que eu preciso contar uma história, ou que eu preciso dar continuidade a uma história. Então, e aí eu penso muito também que o meu corpo é a extensão de outra que veio anterior a mim. Eu não acho que... E aí eu vou muito para um lugar de morte, inclusive, que é quando se fala sobre morte, sobre fins. E aí eu não acredito muito na morte enquanto essa instituição de que você morreu, a carne e osso já era, pronto, embaixo de 7 palmos e tchau, um beijo. Eu não acho que é bem por aí. Eu acho que a morte, ela vem com mais, para mim, ela me atravessa mais como um significado de
de extensão para outra coisa. Eu acredito muito que eu, Dandara, sou a extensão de outra que veio anterior a mim. Eu acho que é uma coisa muito que ancestral. E aí, nessa perspectiva do que é ancestral, nessa perspectiva da extensão, eu discordo um pouco dessa ideia de amor, porque a gente vive um amor que é um amor romântico ou um amor cristão. Esses são os dois tipos de amor que a colonialidade ela nos oferece e nos diz que é somente possível caminhar pelo amor através dessas duas vertentes. E aí, visto que, enfim, estamos falando de singularidades, de corpos que têm experiências outras, que inclusive podem nem chegar a conhecer o que é amor, eu acho que é mais que necessário se desvincular dessa ideia mesmo. Eu acho que discordar não é um problema, eu acho que, na verdade, discordar é você encontrar possibilidade de fazer outra coisa, de narrar outra coisa, de narrar outra história, a partir da sua perspectiva e a partir das suas escrevivências, assim como diz, enfim, Conceição Evaristo, suas poéticas muito que bonitas e muito palpáveis também, muito reais. Então, eu enxergo o amor, mas eu consigo enxergar o amor nesse lugar da problemática, de uma coisa colonial, de uma coisa que é imposta, que é imposição. E aí, a partir do momento que eu consigo enxergar o amor como essa coisa muito romântica, muito melosa, que inclusive é problemática e se torna também abusiva, essa ideia de amor romântica, eu me vejo no lugar de ser audaciosa, já que falando de amor e audácia, eu me vejo no lugar de ser audaciosa, porque a partir do momento em que eu discordo e que eu já não quero mais consumir esse tipo de amor e essa comercialização de amor colonial, eu estou totalmente quebrando e infringindo o senso comum, infringindo essas leis de boas relações. Então, eu acho que a audácia vem muito a partir desse lugar da gente se enxergar em um não lugar também, sabe? Porque, inclusive, quando eu recebi o convite para fazer parte dessa mesa, desse momento, foi uma coisa que eu fiquei muito assim, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é amor? Juro para você, eu fiquei pensando o que era amor. E aí eu comecei eu fui muito para um lugar de ficar pesquisando o que é amor, sabe? Para poder compreender o que é isso que a gente conhece como amor e o que é isso que a gente constrói enquanto amor. E aí eu percebo que amor está muito nesse lugar vem muito dessa coisa do amor romântico, que é um amor que cria dependência, que é um amor que causa, como é que eu vou dizer, problemas psíquicos também. E isso é nada mais, nada menos que os problemas coloniais. Tipo assim, eu acho que não precisa nem desenhar que o amor é uma instituição falida, porque é uma instituição trazida e instituída pela colonialidade, por homens brancos, sabe? Por homens cis brancos, pela cisgeneridade. E aí eu fiquei pensando sobre amor, e fiquei remoendo isso, fiquei nessa busca do que é amor, e aí eu chego aqui e discordo muito dessa instituição. E eu acho que amor é nada mais, nada menos que você criar possibilidades de uma narrativa sua, a partir de si, a partir de como você enxerga essa instituição, e aí você chega nesse lugar da discordância para você até mesmo compreender como é que as coisas foram instituídas e como é que você vai encarar isso, sabe? E aí a gente vai como audaciosa. Na verdade, assim, eu acho que toda travesti é muito audaciosa com tudo. Tudo, assim. Não existe... Eu acho que a gente está sempre vivendo fins, a gente está sempre vivendo experiências outras que não são coloniais,
A gente vem muito desse lugar da discordância. Vamos falar, então, sobre essa questão desse corpo abjeto, desse corpo travesti, que é esse corpo que eu me encontro hoje, esse lugar que eu estou. Então, pergunte para qualquer travesti o que é amor para as travestis, sabe? Quando o amor, ele não chega até essas travestis, porque essas travestis, geralmente, infelizmente, elas estão na rua, elas estão, sei lá, atendendo telemarketing, ninguém sabe quem é aquele tipo de pessoa, ninguém sabe o que é que se passa através daquele corpo. E eu fico pensando muito também nesse sentido de que é possível que a gente ame, é possível que a gente consiga encontrar uma forma de amor. Eu acho que isso é mais uma pergunta provocativa para nós e para mim também, porque eu venho pensando sobre como é que se dão essas coisas mesmo, sabe? Como é que se dá essa estrutura. E aí eu só consigo ver problemas, e aí a partir desses problemas eu vou narrar a minha história, lógico. E eu acho que existem histórias que coincidem muito, histórias de pessoas racializadas, pessoas trans travestis, porque eu acho que o amor para essas pessoas, nesse recorte, ela chega de outra forma, isso quando chega. E aí, quando o amor ele não chega, a gente vai ter que buscar o que é isso. E eu acredito que eu estou sempre nessa constante busca de procurar o que é o amor, como é que eu posso lidar com o amor, como é que eu posso escrever uma história e isso pode ser chamado de amor. Enfim, mas eu acredito muito que essas indagações e essas provocações vêm muito do lugar de que a gente aprendeu tudo errado. Desde o princípio. Desde quando a gente está lá, que a gente nasce, né? Nossas mães abrem o ventre e saem essas belezas bonitas, e enfim. E aí a gente vai aprendendo tudo errado, e aí isso vai criando traumas, isso vai criando, como eu vou dizer, outros tipos de significado, e aí você vai crescendo, e você vai percebendo que aprendemos tudo errado, mais uma vez, eu repito isso, porque eu acho que tem que bater nessa tecla, e que a gente aprendeu tudo errado, sabe? E aí, quando a gente está falando de amor, e tudo, você vai perguntar o que é amor para qualquer indivíduo, você vai ver que a resposta dessas pessoas vai vir muito desse lugar do amor romântico, do amor dependente, do amor que, eu não vivo sem. Gente, amor não é sobre isso. Eu acho que amor é você conseguir construir uma história que ela seja bonita, e você pode também conseguir uma história que sangre, uma desgraça. Pode ser uma desgraça também, o amor, sabe? Eu acho que a partir da desgraça, a gente vai ter uma percepção melhor de como construir e como destruir essa instituição chamada amor, sabe? Para poder criar outra coisa. Eu acho que estacionar em um determinado lugar te bota muito em um lugar de comodismo, onde você vai ficar ali naquela coisa para sempre, naquela masturbação meia bomba, e não vai conseguir chegar a lugar nenhum, sabe? Você vai estar sempre reproduzindo uma mesma forma de amor, uma mesma forma do que amar. Como é, sabe, essa instituição falida de amor. Porque para mim é uma instituição falida, o amor é uma instituição falida. Não cabe a mim me apegar a essa instituição. Cabe a mim enxergá-la, ter ela como possibilidade, mas não executá-la da mesma forma como ela foi instituída. Porque eu estaria seguindo a mesma lógica, sabe? E aí eu acho que é onde se encontrou o problema, e eu acho que é onde vem esse lugar da audácia. De você ir de embate, você discordar, de você perceber, a partir de si, como eu disse anteriormente, como é que você pode criar essas narrativas outras de amor, que não necessariamente precisa estar ligada a essa coisa colonial, a essa coisa que nos prende, sabe? A essa estrutura. O amor está muito ligado a... E aí isso é uma coisa muito da biologia também, né?
nessas pesquisas eu percebi que a biologia ela fala muito sobre a questão do a gente tem uma sensação no nosso cérebro que ela desperta, que é a das emoções, né? Um pedacinho do nosso cérebro que é das emoções. Só que eu percebi que está muito ligado a uma emoção muito frágil. Eu não sei se estou sendo explícita, clara no que eu estou dizendo. Espero que sim. Mas nessa coisa da fragilidade, daquela coisa do amor dependente, daquela coisa do amor que você se doa, que você se perde. E aí o amor colonial ele também pode te colocar num lugar onde você já não se prioriza, sabe? Você vive mais dependendo do outro, do sentimento do outro, da emoção do outro. E está muito ligado a esse amor colonial. Enfim, e aí eu acho que para concluir, eu acredito que a audácia do amor é nada mais, nada menos que a gente se permitir sangrar mesmo. E aí, quando eu falo muito sobre essas coisas de escrever vivência de produção em varejo, eu lembro que em uma das entrevistas dela, ela diz que escrever é uma forma de sangrar. E a gente, quando ama, a gente está sempre escrevendo, né? Porque acho que é muito essa sensação do que é que a gente está sentindo, o que é isso, o que é que rasga, sabe? O que é esse punhal que sobe de cima até baixo e sei lá, e abre as vísceras, essa coisa muito visceral. E, ai, eu vou morrer. Então, a gente está sempre sangrando. E eu acho que é isso, é tudo bem sangrar, sabe? É tudo bem estar no lugar de desgraça. É tudo bem a gente se dispor a sentir essas desgraças, porque aí eu acho que é a partir daí que a gente encontra esse lugar de embate, de coragem, de bravura, sabe? De arrojo, que é o que a audácia nos proporciona. Então, eu acho que a audácia vem muito desse lugar de você dar a cara a tapa mesmo, sabe? De você discordar mesmo e você se estar convicta, muitas vezes, do que você está falando. Até porque eu acho que essas coisas vêm muito do lugar individual, de repente, sabe? Eu não posso dizer aqui que amor é isso tudo que eu estou falando para vocês. Eu estou falando do amor a partir da minha perspectiva. E não posso generalizar o que é amor. Ah, olha, gente, amor é essa instituição. É como se eu não posso dizer que essa forma de amor é regra. Eu posso dizer que essa forma de amor é possibilidade. E a gente, no meio dessa encruzilhada, vai descobrir que maneira e quais formas de traçar essa caminhada e de destruir essa ideia e de construir outra ideia, a gente pode seguir, sabe? É como se a gente estivesse mesmo numa encruzilhada, e que a gente tivesse vários caminhos, e a partir desse momento onde você está ali naquele meio, você tivesse vários lugares para ir. Você vai meio que escolher, optar por onde é que você caminhar. Mas, para finalizar de verdade agora, eu queria dizer que amor é uma instituição falida. E é isso. Obrigada. Ai, maravilha, Dandara. Obrigado pela fala, pelas provocações, pelas discordâncias. Gesto fundamental, certamente, na construção de alguma coisa, outra nova. Queria, portanto, assim, guardaremos comentários, mas já passar para a Rena, talvez citando um dos vídeos que eu vi, fui pesquisando a Rena, tinha justamente um poema no YouTube dela, assim, né, que chama Sobre o Amor. E aí, uma das frases eu achava tão forte, uma das primeiras frases, é um poema super bonito, vale a pena, quem está assistindo, dá uma olhada depois, mas uma das primeiras frases que ela diz é: eu quero falar sobre o amor. Diz ela, eu quero falar sobre o amor. Então, por favor, Rena, somos todas. Obrigada, Fábio. Obrigado por essa introdução também. E você trouxe justamente a minha primeira memória que eu tenho sobre o amor, a partir dessa minha própria narrativa que eu construí, dessa poesia que se chama Sobre o Amor,
porque é algo que eu tenho pensado há alguns anos, assim, né? Do momento em que eu me reconheço enquanto um corpo travesti e percebo, né, que o amor nos é negado, eu comecei a mais do que experienciar, mas refletir comigo mesma e principalmente em contato com outras travestis, com outras manas cis também, mulheres pretas, que também passam por um processo bem parecido nesse processo de solidão, né, enquanto indivíduo. E aí me veio essas reflexões, assim. Inclusive, se você me permitir, eu queria trazer esse poema que eu já tinha anotado aqui, porque eu acho que ele, mais do que eu falar, eu acho que Dandara introduziu muito bem essas questões, e eu concordo plenamente quando ela fala que o amor, né, é algo falho, né, algo que, no sentido desse amor colonial. E aí eu começo o poema falando: eu gostaria de falar sobre o amor. Amor esse que deixa a gente sem ar, como um sufocar, com as borboletas batendo as asas no estômago oco. Eu quero falar sobre o amor. Amor esse que dá aquela sensação de vazio quando a pessoa tá longe, e o que a gente mais quer é estar perto, admirando, olhando, criando várias expectativas tortas na nossa cabeça, de uma relação perfeita que no fim vivemos sozinha. Isso é amor? Ou tá mais para uma prisão? A depender do outro, se envolver, se entregar, eu quero primeiro é me amar. Autocuidado por inteiro. Aí depois sim, eu gostaria do amor. Afinal, travestis amam, se apaixonam e querem sim serem amadas à luz do dia, encontradas vivas e não mortas, como de costume. Receber um convite para sair, dar uma volta na praça, beber uma cerveja no bar da esquina, ser apresentada num almoço de família, uma travesti te beijaria? Ainda que na madrugada, noite calada, muito álcool na veia e um padê, se tudo pode, por que tu não pode chegar junto e perguntar o meu nome? Pedir pra sair, mais do que na rua dizer, ei, tá afim de um romance? Porque um romance tem que ser rapidinho, entre aquela rua e o inferninho, num beco estreito e sujo, seu puto. Sujo é como fica um corpo depois de ter por isso passado. Mas que asco, se não é assim, é como me fode, te como, te fumo, me fodo. Vai assumir? Ou prefere só pegar? Porque se for apenas pro teu ego prazer lombrar, eu acho melhor você pagar. Pagar pra me ter. E é caro, viu, bebê? Mas tá, eu vou parar de questionar e sim as minhas irmãs alertar. Atenção, uma solução pela equação. Mulheres do mundo univas, bichas do mundo univas, travas do mundo univas, presentes, atentas, ao lado da outra contar, porque quando uma cair, a outra vai estar lá para levantar, até chegar o momento em que todas nós vamos reinar, sim, precisamos nos amar. Uma na outra, encontrar a força que nos fará seguir, adiante, ir e parar. Falta de responsabilidade emocional, relacionamento abusivo, machismo estrutural, que caia o patriarcado, afinal. Amem. Amem as travas. E aí, com essa poesia, que foi para mim um processo de entender um pouco sobre o que é o amor, a partir de vivências que um corpo travesti tem na rua, né, de ser assediada, de, vamos ali, deixa eu vir cá, vamos ali fazer um romancezinho, né, ou as próprias expectativas, né, a ideia de amor romântico,
a ideia mesmo de preconceito que envolve, né, um corpo travesti, esse amor opressivo, né, eu percebi o que não era amor. Então, nessa minha busca, nessa reflexão de entender, de procurar saber o que é amor, o que eu descobri até agora, e acredito que outras também, eu acho que o corpo feminino, difícil, né? Um corpo feminino, né? E aí eu falo mulher, cis, trans, enfim, travestis, que não passaram por uma relação abusiva, né? Que envolve violência psicológica, violência física. Então, a própria referência que a gente tem de amor na mídia, né, nas novelas, no filme, dentro da nossa própria casa, às vezes, é nesse lugar de um amor opressivo, né, de um amor violento, onde a figura do homem, muitas vezes, né, essa figura dessa masculinidade frágil, é que justifica, né? Dizendo, mas eu te amo tanto, eu te dei um soco, eu te bati, eu te espanquei, mas eu te amo tanto. Então a gente vai crescendo com essa referência de amor, né? E aí quando a gente chega nesse lugar em que a gente, enfim, vai ter alguma relação, um relacionamento afetivo, e aí essas situações começam a aparecer, a gente vai, não, peraí, é amor isso, né? Eu aprendi em casa que isso era amor, eu aprendi na novela que isso era amor, então tudo bem. Mas não. E aí, enfim, eu precisei transcrever, né? Eu precisei escrever para sistematizar essas situações, essas vivências opressivas que eu já passei, para entender que isso não é amor. E aí, o final do poema, ele leva para esse outro lugar, né? Para entender que tipo de amor, né? Que tipo de afetividade eu, enquanto corpo travesti, busco, né? E eu acho que se reconhecer nas minhas, né, em outras, eu acho que é um possível caminho, né, de afeto, de cuidado, do próprio autocuidado que a gente precisa ter, né? Isso é amor. Isso eu acho que é o ato mais bonito de amor que a gente pode ter, é autocuidado com a gente mesma, né? E isso em todas as questões, desde se alimentar direito, de dormir, de comer bem, de cuidar, enfim, do corpo, se movimentar, né? Enfim, isso é um ato de amor, né? E a gente ter, a partir dessa ideia de amor, uma relação, né? Estender esse ato para outra, eu acho que passa muito por esse lugar, assim, né? Mesmo do compromisso, do amadurecer juntas, né? Assim, enfim, de entender esse lugar da compaixão, né? E do afeto, principalmente, assim, né? Entendendo a afetividade não nesse lugar de relacionamentos íntimos, né? De relacionamentos sexuais, mas entender a afetividade enquanto um ato de amor com a outra, né? Com as outras, assim. Então, eu não consigo responder ainda essa pergunta do que é o amor, porque eu acho que eu estou experimentando realmente, né? Porque é muito difícil a gente abandonar, né? A gente abandonar essa ideia, né? Desse amor romântico, né? Então, é preciso, assim, de um ato de coragem. Então, eu sinto que eu estou nesse lugar de me encorajar. Então, por isso eu estou buscando que as minhas relações sejam pautadas pelo feminino, em qualquer esfera de convivência, de trabalho, de afetividade, né, de relacionamentos mesmo íntimos. Mas é isso, eu não sei eu responder o que é, mas eu sei responder o que não é amor. Isso eu acho que eu já aprendi. É isso. Nossa, Rena, muito obrigado, assim, pela fala. Eu acho que teve, algumas dimensões decisivas, né? Assim, essa questão, por exemplo, quando você fala, né? Tem alguma coisa fundamentalmente relacionada ao autocuidado, né? Para falar de amor, é preciso falar e que também na fala da Dandara aparece, né? Um caminho para si, né? Um autocuidado, também uma construção de si, um bom afeto consigo, né?
E quando você chama atenção, né, Rena, que isso tem a ver com questões não só subjetivas, mas muito materiais, tem a ver com se alimentar bem, tem a ver com, bom, com todo um contexto que tem a ver, às vezes, com questões materiais, por exemplo, de dinheiro. Se quiser, Dinheiro. né, assim, não é só uma questão puramente, claro que isso é também subjetivo, é também um conhecer-se, uma descoberta a partir de uma certa relação subjetiva consigo, mas transcende isso, né? Mas eu queria talvez assim desdobrar, assim, pensando duas coisas, né? Uma primeira é que durante a construção da mostra, né, e é uma mostra com alguns filmes, né, sobre, em alguma medida que tangenciam, né, a questão do amor, a gente conversava muito que a ideia com os filmes, né, não era bem responder a questão, mas sim oferecer com os filmes, com as imagens, perspectivas muito variadas de como, né, os filmes têm pensado, elaborado, discutido o amor, né, de maneira mais direta ou mais indireta. E durante os debates, as conversas, a gente conversava muito, eu, a Ante e a Mari Campos, a partir dos escritos da Bell Hooks, né? A Bell Hooks, essa escritora norte-americana, há um tempo ela tem escrito muito sobre o amor, né? E uma das coisas que ela tem batido muito forte é que é preciso, definir o amor, né? Se a gente fica nisso, o amor não se define, ao contrário, ela está dizendo assim, é preciso que a gente defina o amor, né? E que a gente construa, faça uma coisa que ela chama de a arte e o trabalho do amor, né? Que nada tem a ver com esse amor romântico, como bem vocês já colocaram, né? Esse amor não nos serve, não serve mais enquanto, né, é uma sociedade e é uma instituição falida, certamente, mas é preciso que a gente dispute e que a gente defina com a outra, né, envergadura, com a outro movimento, o que seria o amor. E ela chega a algumas definições, assim, que eu acho bem interessantes, assim, que eu acho que dialoga com as falas de vocês. Ela vai falar, por exemplo, de que o amor é o compromisso, né, com o desenvolvimento espiritual de si e da outra, como se fosse a transformação mútua, né? É o engajamento com a luta, né? É o engajamento com a transformação. E me parece que isso abre margem para a gente pensar o amor a partir de uma outra perspectiva, muito mais revolucionária, muito mais libertária, que não tem a ver só de um para o outro, mas com o mundo, com a transformação do mundo, me parece, né? Então, acho que uma coisa, assim, trazendo talvez um debate que estava lá, era isso. E aí, direcionando perguntas, talvez, para um pouco escutar mais vocês mesmos, assim, né? Acho que uma primeira questão que eu faria para a Rena, sabe? Falamos, né, Rena, desse clipe, elogiamos, e de fato, né, é um trabalho impressionante, o Lamento da Força Travesti, né? E tem um poema, né, também um poema que está ali, né, que você, se não me falha a memória, chama Amém, né, que é uma espécie de convocação mesmo, assim, né, em que você vai fazer ali toda uma evocação, né, de uma força mesmo comunitária, ou seja, meio que reunir uma comunidade de amor, né, para a transformação. Acho que tem ali, se quisermos, né, isso que é o desenvolvimento espiritual, né, mútuo. Eu queria um pouco que você falasse, assim, no seu trabalho, sabe, Rena, essa convocação e essa construção de uma comunidade, e que eu acho que tem a ver com o que você bem colocou, né, é uma comunidade, é um coletivo, mas também é si, né, é um corpo, aquela que fala também está envolvida no processo interno e externo, né, de reconstrução, de autocuidado consigo. Talvez seria essa uma primeira pergunta para ti, assim. Ai, Fábio, eu fiquei até emocionado aqui com essa, com essa leitura que tu fez, assim, né? Trazendo essa evocação, né, dessa poesia. Justamente nesse lugar de coletividade, né? Nesse lugar... Eu sou aquário em aquário, então eu penso muito a partir da coletividade, assim, muito, muito. E às vezes até é difícil, né, desapegar um pouco disso, porque a gente acaba criando expectativas e aí acaba se frustrando a partir dessas expectativas com o outro, né, com os outros, com o coletivo. Então, já trazendo esse ponto, assim, a minha vivência e os meus trabalhos são muito pautados a partir dessa ideia de coletividade, né, em Lamento de Força Travesti, até eu confundi o nome agora. Isso transparece, né? Não só em cena,
quando a gente traz outras travestis aqui do interior de Pernambuco para também atuarem, né, para estar em cena junto comigo, junto com Gabi, com quem eu canto a música, mas também toda a construção do projeto, né, toda a equipe, que a gente teve também o apoio da Lei Aldir Blanc, então a questão, né, do dinheiro, isso também que você colocou também, eu acho que é uma questão que faz o trabalho ter essa potência que ele tem, porque a gente tinha, né, uma verba para justamente contratarem outras pessoas, outras manas, outras travestis, outras pessoas pretas, para estarem junto com a gente, né? A gente tem uma equipe onde 95% é daqui do sertão, do agreste pernambucano, né? A gente sabe que o cinema de Pernambuco, enfim, tem existe essa potência, né? Mas ela é muito ainda pautada na região de Recife, né? Na grande região metropolitana, enfim. Então, pensar também essa coletividade dentro essa estrutura, né, do audiovisual também dentro do interior, dentro do contexto que eu estou inserida, né? Que é a Kibuíque, Agreste Meridional de Pernambuco. Então, além disso, eu acho que dessa coletividade, a ideia de doação também, eu acho que é algo que me acompanha, assim, né? Eu trabalho muito no sentido de eu quero muito que as coisas aconteçam, né? Então, tipo, ninguém vai fazer por mim, eu sei disso. Então, eu passo muito tempo trabalhando, realmente, assim, né? É meio que pode ser considerado alcoholic, sei lá. Mas a partir dessas desconstruções do amor também, eu entendi de não colocar isso como uma prioridade na minha vida, sei lá, de buscar um relacionamento. E aí, né, o meu compromisso primeiro é comigo mesma. E aí eu sinto que o meu trabalho com a arte, e aí, né, e dentro de várias linguagens que eu busco trabalhar, que eu, enfim, tô me experimentando trabalhar, não é à toa que eu me coloco enquanto transativista, no sentido desse trans, né, não só de me reconhecer enquanto uma pessoa trans, uma pessoa travesti, mas do meu trabalho ele ser transversal, né, ele, tipo, dialogar com várias linguagens da música, da poesia, do audiovisual, do teatro, né, eu venho do teatro, então também acho que eu carrego essa questão da coletividade muito através da experiência com um grupo de teatro, né, em que a gente precisa fazer tudo, né, enfim, e também tem pouca grana para fazer acontecer, então a gente tem que ser muito criativa nesse sentido. E então a coisa da doação, para mim, eu entendo o meu trabalho como um processo de doação, de amor. Não só comigo mesma, né, porque, enfim, a arte me move, então os atos de criação é algo que me abastece, né, que me deixa viva, mas também pensando a partir dessa ideia de coletividade, né? Quem é que está do meu lado, né? Quem é a pessoa que eu vou chamar para trabalhar, né, nessa oportunidade que apareceu de ter uma grana? Ou mesmo se não tem, né? Quem é a parceria que tá comigo, assim, né? Então, eu penso muito a partir desse recorte, assim, de quem são as pessoas que estão em minha volta e como eu posso, às vezes, dentro de algum privilégio que eu me insiro, também, tipo, abrir espaços para outras também, né? Assim, eu gosto muito de pensar que eu não ando sozinha, né? Justamente nesse ponto, assim, né? Porque, embora eu tenha esse meu trabalho autoral, né, enquanto Rena, mas não sou eu sozinha, né? Então, essas pessoas que eu penso é de trazer outras travestis, sim, junto comigo. E aí penso que esse pode ser até o ato mais bonito que eu posso propor para mim e para as outras, né? De amor, assim. Então, Lamento de Força Travesti, acho que transparece, reverbera esse universo, porque ele é muito verdadeiro mesmo, ele é muito sincero, né? Para quem assiste, assim, esse poema que você trouxe, né? Amem, que justamente é essa evocação, né? De força para o que vai vir, porque a letra é uma letra muito pesada, né? A letra de Ellen Maria, que é uma travesti de Santa Catarina.
também artista, performer, escritora, ela traz dados, inclusive, né, assim, né, de expectativa de vida. Então, é uma letra pesada. Então, eu quis trazer essa poesia justamente para criar essa força, né, evocar essa força, enfim, enquanto uma corpa travesti. E ela tem uma cena muito bonita também, que é a minha mãe me dando um banho, né, com ervas, assim. E não é todo mundo que sabe que é minha mãe, mas coincidiu dela estar aqui, né, na época que a gente estava gravando, e aí eu fiz esse convite para ela, assim, ela como uma boa leonina, que gosta de, né, estar à frente, enfim, de ter aquela juba toda, então ela aceitou, assim, e eu tenho esse privilégio, né, de ter apoio dos meus pais, por exemplo, tanto no sentido da carreira, né, de ser artista, né, porque é uma coisa que existe muito preconceito, né, enquanto você se assumir enquanto artista, principalmente esse preconceito vindo de dentro de casa, quanto também essa questão de ser uma corpa travesti e manter ainda essa relação, né, que não é a realidade da maioria, né, já que, enfim, muitas são expulsas de casa, cortam relações com família, e então eu quis também trazer a minha mãe para esse momento que eu tenho muitas vezes comigo mesma, de autocuidado, né, de fim de escaldar pés, de tomar um banho de ervas, assim, e aí compartilhar isso com ela naquele momento, embora não seja uma prática que a gente faça juntas, assim, né, mas além de estar me doando ali naquele momento para ela, né, tipo, mostrando para ela quem eu sou, assim, porque a gente mora bem longe, né, eu moro aqui em Pernambuco, ela mora em Santa Catarina, então a gente não é muito, não se vê muito, né, enfim, além de compartilhar esse momento, eu acho que também essa evocação de apresentar essa potência, né, essa possibilidade, né, para as outras também, né, assim, para outras travestis. Então, um pouco isso. Queria, bom, escutar a Dandara, assim, a Rena falou de uma trajetória que ela tem, né, de uma relação grande com o teatro, né, e essa coletividade, essa construção do teatro. Você também é atriz, não é, Dandara? E é muito, sei lá, eu fiquei com muita curiosidade de te escutar, assim, sabe, porque, bom, também reverberando essa fala da Rena, assim, né, a ida para o trabalho, no sentido assim, né, canalizar as energias para o trabalho, para a criação artística, torna-se também, de alguma forma, uma elaboração do amor, né? Eu acho que eu, particularmente, sou muito suspeito, eu acho que a atuação, o trabalho da atriz e o teatro, né, que eu sei que você tem uma relação, é de fato, assim, um exercício grande de amor mesmo, e de fato, assim, de amar, né, e que tem a ver consigo, mas tem a ver também, em alguma medida, com doação, né, tem a ver com sair de si também, né, porque é vestir uma outra, bom, não só uma outra roupa, mas uma outra vida, por vezes, né. Eu queria um pouco te escutar, assim, essa relação do amor, dessa coisa que você fala tão, tão bonito, né, assim, de um pouco a partir da escrevivência, né, de um caminho para dentro, né, a partir da relação com o trabalho, especialmente, vou puxar aí a sardinha para uma coisa que tem interesse, com o trabalho da atriz mesmo, assim, sabe, do teatro. E também, se você quiser, assim, eu sei que é muita coisa, mas eu gostaria também de escutar um pouco essa relação do amor com a morte. Você já colocou, né? Eu sou uma extensão, né? E tem a ver com a morte, tem a ver com aquilo. E a morte não tal como a gente. Não a morte romântica também, se quisermos, né? Aí eu queria, se você puder comentar essas duas coisas, eu adoraria escutar um pouco mais. Tanto a relação do trabalho, do amor, especialmente o trabalho da atriz, e essa relação do amor com a morte. Eu acho que esse processo de ser atriz, esse processo de doar o corpo, né, para outra vida, porque eu acho que essa coisa de ser atriz é você doar, né, você dar o seu corpo para outra pessoa, para uma personagem, por exemplo.
E aí, nesse processo de doar o corpo e a mente também para outra pessoa, pode para um personagem, pode ser um processo muito doloroso, pode ser um processo que você vai despertar amor, pode ser um processo que é porque assim, você vai se desvincular de si, né? Você vai sair dessa zona de conforto, no caso nesse sentido aqui, eu, Dandara, saio, vou me transpor para outro lugar para dar vida a, sei lá, a Rebeca. Vamos dizer, Rebeca é uma personagem fictícia. E aí eu vou ter que me desvincular de várias coisas. E aí isso de se desvincular, eu vou ter que deixar para trás ideais, eu vou ter que deixar para trás o que eu acredito, eu vou ter que deixar para trás coisas que me movem de repente, sabe? Para poder dar vida a uma outra coisa que já não é mais Dandara. Eu tenho que dar vida a uma outra coisa que tem características, tem uma personalidade. De repente, essa outra coisa, ela pode dialogar muito com Dandara, mas ela não é Dandara, e automaticamente Dandara carrega uma história, tem um peso, tem uma coisa, sabe? Carrega isso, mas a personagem não é a Dandara. A personagem pode ter um pouquinho do que Dandara expressa, mas não necessariamente é isso. E eu acho que quando você sai desse lugar de conforto, que é, sei lá, no conforto no sentido de que você tem seus costumes, você tem sua personalidade, e etc. E você vai para... Se você se desloca, né? Porque acho que é um processo de deslocamento, sair daqui e dar vida a outra coisa, você está também dispondo de amor, porque você está fazendo aquilo porque você acredita. Eu acho que amor também é acreditar nisso, sabe? Amor é também acreditar que existem possibilidades, como eu disse no início, que essa instituição de amor, como a gente vê, eu acho que o amor é uma possibilidade, não necessariamente esse amor romântico, esse amor cristão e tal. Eu acho que a minha audácia também, eu dou um pouco, eu sou um pouco audaciosa quando eu vou dar vida a alguma personagem, porque eu preciso me dispor, sabe? Eu preciso me deslocar desse lugar de conforto. Eu preciso fazer com que Dandara seja inquieta, tenha inquietações para poder construir uma outra personalidade que não é de Dandara, que é de uma personagem, sabe? E isso também é sobre você dispor desse sentimento chamado amor para poder lidar com o que vai te trazer boas coisas e o que vai te trazer coisas ruins também, sabe? A gente demoniza muito o que é ruim, a gente demoniza muito tristeza, a gente demoniza muito todas essas coisas que nos fazem parar, mas eu acredito que essas coisas me fazem estar em movimento. Eu quero acreditar que tudo que é para ser desestabilizado me dê a possibilidade de me movimentar, sabe? E não de me deixar estática, parada. É isso que as pessoas querem, na verdade, né? Que eu fique estática, parada, que eu não me movimente, que eu fique aqui, esse corpo assim, ai, bonita, oi, tudo bom, sabe? Essa ideia de vitrine, sabe? De você estar ali, assim, uma coisa, e aí é isso. Não, gente, não é isso, eu preciso estar em movimento. Acho que o que me move são as inquietações para fazer que eu me movimente. E aí eu fico muito louca, porque nesse momento de pandemia eu me vi surtada, louca, porque eu não estou exercendo os meus ofícios, sabe? Eu estou nesse lugar muito do home office, isso me incomoda muito. Eu venho do teatro, a gata tá todo santo dia dentro de uma sala, movimenta corpo, bota a perna lá em cima e balança a cabeça e é corpo para cá, sabe? E aí, quando tudo isso aconteceu, foi meio que, caramba, sabe quando você dá aquele respiro e que quando você volta, você percebe as coisas, você percebe que as coisas estão fora de ordem mesmo, sabe? Acho que a pandemia me deixou muito fora de ordem. Isso me incomodou muito, eu precisei estar em outros lugares, eu precisei me movimentar de outras formas, sabe? E aí a minha relação com
enquanto atriz, é muita parte desse lugar também de doar, tipo assim, de dispor o meu corpo, assim, olha, eu fiz muito isso em Abjetas. Abjetas é um filme distópico, onde, enfim, distopia, né? Então, assim, não existe explicação para muita coisa. Tá aí, meu amor, um beijo, conclua como você quiser, não existem respostas, e é isso, tome. E aí, Abjetas vem muito desse lugar de não dar resposta às coisas. E aí eu disse assim, caralho, quando eu li o roteiro, né? Eu disse, caralho, que filme chique. Que filme bom. Eu acho que vai ser uma experiência muito, muito grandiosa para mim enquanto atriz. E aí eu me joguei mesmo, disse assim, vamos nessa então. E aí isso foi um pouquinho antes da pandemia começar. Então, assim, eu estava enérgica nesse processo de Abjetas. Eu tinha dado, assim, sangue e o que eu pudesse dar, eu estava dando, sabe? Porque eu acreditava muito nisso, eu acreditei muito na personagem, que é a Valenza, né? A personagem que eu faço é a Valenza, que é uma gata muito, sei lá, muito viajada, mas muito atenta às coisas. Eu acho que em Valença existia muito de Dandara também. E aí, quando eu digo que eu preciso, que existem coisas nas personagens que tem muito de Dandara, Valença tem muito de Dandara também, sabe? Até porque eu acredito muito nessas coisas da distopia, sabe? Da coisa de não precisar necessariamente dar respostas. Eu acho que o Abjetas, ele vem muito do lugar de provocar. Eu vou te provocar. Eu quero que você esteja e se sinta provocada por essa imagem, por esse som, por essa atuação, por essa performance. E aí, enfim, Abjetas vem muito desse lugar do movimento, porque é um filme onde tem pouco diálogo, mas tem muito trabalho de corpo, inclusive não querendo, né, modéstia à parte, recentemente recebi uma menção honrosa devido ao meu trabalho corporal no filme, eu fiquei muito feliz com isso, porque de alguma forma isso é um reconhecimento, e aí, enquanto travesti, eu sempre me via no lugar de parecer que eu estava sempre estática, que as pessoas não, sabe, não conheciam o meu trabalho, e aí isso vem muito do lugar de dizer assim, ei, é como se fosse uma chama, sabe assim, ei, gata, levante e anda, tá? Levante e anda, porque o mundo é seu e é isso, entende? Então, Valença me deu a possibilidade de muitas coisas. Valença foi uma personagem que eu acho que me trouxe vida mesmo, sabe? Me deu vontade, me deu gás de fazer as coisas. Me deu a possibilidade de continuar, a possibilidade de escrever uma história ou de dar continuidade a uma outra história, só que de forma diferente, lógico. Ensinou muito a Dandara, né? Ensinou muito a mim, Dandara, como é possível lidar com as coisas, como é possível lidar com esse mundo, como é possível lidar com o meu corpo, como é possível lidar com questões que a gente está sempre se deparando no decorrer desses nossos processos, dessas nossas andanças. E aí é isso. Eu perdi muito um pouco o fio da meada na segunda pergunta que você me fez. Eu gostaria que você repetisse, se for possível. Uai, Dandara, foi maravilhoso, viu, a resposta. Então, assim, mas a outra pergunta era sobre a relação do amor com a morte, né? Você falava, por exemplo, né, de como o seu corpo, né, assim, de pensar o corpo como uma extensão daquilo que já não consiste nesse plano, né? Então, a minha relação com amor e morte, primeiro, eu acho morte, né? Eu quero acreditar muito, eu acho que é uma poética isso, inclusive uma poética muito metafórica. Eu gosto disso, entendeu? Quem não gostar, paciência. Mas eu acho que essa ideia de morte vem muito do lugar de... É uma morte também romântica, sabe? A gente está muito acostumada a lidar com tudo de uma forma muito assim, ter remorso sobre as coisas, sabe? Sempre um remorso, sabe? Tipo, morreu, choro dias, choro noites, e fins,
Eu acho que eu não acredito muito em fins. Na verdade, a morte é muito instituída como um fim, né, também. E aí ontem também eu estava pensando sobre fins. E aí eu fiquei, caramba, eu não acredito muito que exista o fim. Eu acho que é somente uma pausa para poder outra conseguir dar continuidade a isso. Mas isso vem muito de um lugar de como eu acredito que é possível seguir assim, né? Como é que eu acredito que é possível escrever isso? Como é que é possível percorrer uma estrada, um caminho que não necessariamente esteja apegado a esses dogmas coloniais, essas coisas. Mas aí eu fico pensando muito nessa relação de morte, porque eu estava pensando muito sobre quantas vezes a gente já morreu. Eu acho que a gente já morreu várias vezes, sabe? Muitas, assim, inúmeras vezes. A gente está sempre morrendo. E aí eu falo sempre morrendo no sentido de que a gente está sempre tendo que dar pontos finais em coisas. E eu acho que dar pontos finais pode ser uma morte também. E aí a morte traz vem desse lugar também de você dar a possibilidade de continuar aquilo de outra forma, sabe? De você conseguir seguir, não necessariamente apegada àquilo que foi instituído. Eu acho que o grande problema em tudo que a gente reproduz hoje em dia é o pensamento colonial. Eu acho que se você consegue detectar os problemas coloniais, você também consegue discordar disso e você também consegue percorrer um caminho que já não é esses costumes de colonialidade, de dependências, de problemas. Então, eu acho que a morte é nada mais, nada menos que a possibilidade de dar uma pausa dar uma pausa e possibilitar que outra dê continuidade a isso, sabe? E aí eu falo muito isso no sentido de que, assim, eu sou a continuidade de outra, sabe? Eu sou a continuidade de outra com outro nome, com outra estética, mas eu sei que não é à toa. Que eu estou aqui nesse tempo e espaço, que é um tempo e espaço que eu não concordo muito, que eu acho que eu não sou desse lugar, não sou muito... Enfim, né? Fui trazida para cá, e aí essa coisa, essa instituição também chamada Brasil, que não diz respeito a mim, mas eu tenho que me encaixar isso me incomoda muito. Então, quando eu vou discordar de determinadas coisas, eu estou pensando muito que eu estou em um lugar de desconforto, e o desconforto, ele me dá movimento, ele me deixa em movimento, ele faz com que eu consiga buscar respostas para as coisas, mas não necessariamente eu vou encontrar respostas. E eu gosto disso, inclusive, porque faz com que eu seja ainda mais curiosa, faz com que eu busque mais ainda sentido nas coisas, de repente, faz com que eu me sinta viva e eu acho que é isso. Eu não sei se vai responder a sua pergunta, mas eu também estou muito mais no lugar de não estou aqui para dar respostas, inclusive. Eu estou aqui mais como um corpo que provoca e um corpo que é provocado, inclusive, porque eu não estou provocando sem, primeiramente, ser provocada. Então, eu chego aqui muito cheia de provocações de todos os dias, de tudo que eu passo, de tudo que me atravessa. Então, aqui é nada mais, nada menos que provocações. Não existem verdades absolutas. E é isso. Oi, Renan. Não, eu queria aproveitar um pouco desse gancho, posso? Sobre morte. Por favor.
Claro. que Dandara trouxe lindamente, assim, né? Essa reflexão, enfim, e Lamento de Força Travesti trouxe muito para mim essa reflexão sobre morte, né? Porque, enfim, não só a letra, né? Como eu disse antes, né? É muito real no sentido de relacionar a morte de corpos trans, enfim, porque é a nossa realidade no sentido de que está escancarado, né? E aí, se você for botar lá no Google, né? Botar morte e travesti. Aí você só vai ter notícias, né? De violências, né? De mortes violentas. E aí me interessa muito, a partir dessa criação de Lamento, pensar a morte enquanto um processo ritual, né? E pensando também nesse lugar dessas várias mortes que Dandara falou, né? Que a gente morre várias vezes na vida. Belchior também traz isso, logo pensei nele, né? No ano passado eu morri, esse ano eu não morro. Mas, tirando essa referência bem pop, desse lugar do renascimento, né? A gente, enquanto um corpo travesti, a gente passa por esse processo de morte e renascer, né? A partir do momento que a gente se reconhece enquanto travesti, né? A gente abandona, abdica de uma história, né? Enfim, de uma leitura social que nos foi imposta, dada, colocada. E aí a gente pensar esse lugar da morte enquanto ritual é também a naturalização, né? Da morte no sentido enquanto um processo, né? Assim como Dandara colocou de não ter fim, né? Mas entender quanto um processo, né? E eu acho que esse renascimento é uma palavra que me move muito, né? Nesse lugar. E aí eu quis em Lamento justamente isso, né? Relacionar a travesti e a morte, não como esse lugar extremo de violência que nos é dada, né? Que nos é colocada, mas pensar a morte enquanto esse processo de renascimento, enquanto um processo ritual, mas que precisa, primeiro, a gente ter essa opção de viver, né? Assim, e quando eu falo isso é porque, enfim, aí traga a realidade de novo, porque, né, nossos corpos estão morrendo todos os dias. Então, você se permitir sonhar, como também traz a letra, um pouco disso, né? Se perguntar para travesti, né, o que você sonha, né? Como você se imagina daqui a 10 anos, que foi o mote que a gente trouxe para as meninas quando a gente fez uma entrevista para o Making Off. Isso, às vezes não nos é dada, né, a permissão de sonhar. Às vezes não nos é dada a permissão de morrer, né, de ter a morte enquanto um processo natural, né, porque ela vem assim, puf, e foi, né. Então, enfim, só complementando mesmo essa fala, porque é algo que está muito latente em mim a partir desse projeto, que é essa questão da morte mesmo, assim, né. Tá. Bom, e infelizmente o nosso tempo ele chegou assim, né, a duração para essa conversa. Bom, várias coisas vieram assim nessas últimas falas de vocês, claro, também das primeiras estão se juntando num grande fluxo aqui, assim. Queria, dizer que foi realmente um prazer, assim, passar esse pequeno período da tarde, assim, quase do entardecer, escutando vocês, assim, um pouco tentando, assim, me aproximar no sentido de conhecer um pouco mais os processos, o pensamento, né, de vocês, assim. Eu quero realmente agradecer por vocês estarem aqui, por terem aceitado, pela conversa, pela troca. E, infelizmente, a gente vai precisar encerrar, mas eu queria fazer, talvez, uma fala bastante rápida, final, assim, que eu enquanto escutava vocês, eu lembrei muito do tema do outro seminário, sabe? É curioso como o tema também caberia aqui, assim, né? Fosse justo, como a audácia do amor, fosse justo o outro, chama A Poesia Não é um Luxo.
que é uma citação a Audre Lorde, no sentido que, assim, a Audre Lorde ela vai reivindicar isso para nós, mulheres negras, diz a Audre Lorde. Poesia é uma necessidade vital, né? É aquilo que, de alguma forma, é a luz, né, que nos faz elaborar nossas experiências, que nos faz sobreviver, que nos faz amar, nos faz, finalmente, assim, a construir, né, no cerco, né, da realidade imposta, né, construir uma outra coisa, construir o impossível. E esse tema, né, a poesia não é um luxo, assim, eu acho que, de alguma forma, assim, caberia, bom, de maneira muito justa, né, a esse encontro de vocês, assim, a essas falas de vocês, aquilo que, de alguma forma, eu escutei aqui, sabe? Então, eu encerraria, talvez, fazendo essa conexão com o outro, sabe? Tal como a audácia do amor e essa construção, né, de um amor, bom, um outro amor revolucionário, emancipatório, certamente. Também a poesia, né, fortemente, como não um luxo, mas uma necessidade vital e alguma coisa que, de alguma forma, constrói, né, o tecido cotidiano e também reconstrói a vida incessantemente, a cada momento. Bom, finalmente eu quero agradecer, abrir para vocês, talvez, as últimas considerações que vocês, porventura, quiserem complementar, deixem onde as pessoas podem encontrar vocês mesmo, né, Instagram, outras coisas. Bom, finalmente, eu sei que a Dandara tem um Medium, um blog lá, né, um Medium, né, chama. Bom, Eu chamo de médium. Eu também, eu acho melhor, eu acho mais... Eu sou brasileira, eu sou americana. Mas pode, por favor, façam as considerações, o que vocês, porventura, quiserem mesmo, assim, colocarem. Eu tô meio, assim, regozijando ainda as coisas. Eu gostaria muito de continuar isso aqui. Porque eu acho que é uma troca que faz com que a gente consiga perceber as coisas mesmo, sabe? A partir de outras perspectivas, por exemplo. E aí, quando eu disse que não existe verdades absolutas, é justamente se abrir para isso. Porque nem tudo que eu estou dizendo é uma verdade absoluta. Pode chegar uma pessoa e dizer a mesma coisa que eu, mas de outra forma, sabe? E eu acho que isso é muito enriquecedor, no sentido do que a gente está se propondo a ser e no que a gente está se propondo a construir. Mas, sem muitas delongas, eu tenho lá o Medium, onde eu, de vez em quando, eu tenho muita poesia, estou até aberta aqui no computador, mas eu não posto muito, eu tenho uma coisa ainda assim, com poesia, mas tem algumas lá, que é Dandara, _ DNDR, eu acho que está assim o nome lá, do Medium. Meu Instagram é Dandara, _ DNDR, também. Eu também sou DJ, né? Não cabe tanto aqui, mas aí quem gosta de ouvir um som, de ouvir uma coisa e tal. Eu estou lá no SoundCloud, estou no Mixcloud também, que é também Dandara, _ DNDR. E aí é isso. Eu queria agradecer muito a Rena, obrigada. Espero que a gente consiga se trombar e se cruzar por aí em outros momentos, não sei, né, as possibilidades que a vida pode nos oferecer e os encontros que a vida pode, né, nos oportunizar. Muito obrigada mesmo. E eu gostaria de terminar isso. Eu escrevi um negocinho aqui que eu estava pensando, que é mais enquanto provocação mesmo. Assim, eu vim aqui hoje só para provocar, amor. É isso. Não estou aqui para dar muitas respostas. Estou aqui para ser também, ainda que a minha graduação, ainda que meu curso seja uma licenciatura, eu não estou numa sala de aula, então, assim, não é esse o caráter. Eu queria dizer que é preciso perceber a complexidade das coisas, reconhecer os problemas e aceitar as contradições. Permanecer é uma questão de escolha. E é isso, muito obrigada e até a próxima. Então, novamente, agradeço muito pelo convite, Mariana, Ana Beatriz, você, Fábio, antes também, né, na curadoria, por participar desse seminário, Audácia do Amor, dessa mesa, né, dentro desse seminário, e fé, Amor Sem Fronteiras. Eu fiquei completamente
apaixonada, assim, né, por esse nome, no sentido de que tô recém descobrindo, né, o que significa a palavra fé, enfim, dentro da minha ancestralidade mesmo, então achei muito massa, né, esse convite, essa proposta mesmo da gente pensar os nossos trabalhos, as nossas vivências a partir do amor. E aí vocês podem me encontrar, sim, nas redes sociais. No Instagram eu sou @CostaDaRena, no Facebook também, Costa da Rena, e também tô no YouTube, que tem um videoclipe, então assistam Lamento de Força Travesti, que foi lançado recentemente, também está disponível em todas as plataformas digitais. E lá no meu canal do YouTube também vocês vão encontrar outros trabalhos, né? Como o Fábio falou no início sobre Spelly, Baldia, que são trabalhos que eu tenho desenvolvido nesses últimos anos, assim, dentro do audiovisual, principalmente. E é isso, minha gente. Obrigada a vocês que nos viram e ouviram até agora também. Obrigada, Dandara, por essa partilha também. É uma honra estar aqui junto com uma pessoa tão maravilhosa, tão potente também, assim, enfim. E é isso. Bom, gente, e eu também então vou agradecer as pessoas que assistiram a todo esse encontro. Bom, vocês viram que eu acho que valeu a pena, né, assistir todo. Bom, eu quero dizer também que as pessoas acompanhem mesmo a mostra, os filmes, né, vejam os outros debates, os podcasts. Bom, eu quero agradecer novamente o convite para eu estar aqui, então, não só mediando, mas também fazendo parte, agradecer a Mariana Campos, a Ana Beatriz, a todas envolvidas nessa mostra belíssima, e desejar, bom, a todas, a todos, a todos, vacina, dias Total. melhores, fora Bolsonaro, e que, de fato, isso, toda essa potência, ela ganhe, de fato, tudo que é bom, ganhe reverberação mesmo, vazão, no concreto, né, dessas ruas, não dá mais. E nunca deu também, né? Mas, bom, espero que de fato tenhamos dias melhores, assim. É muito triste o que está acontecendo, sabemos, mas é do alto do desencanto também, e ao mesmo tempo do encanto, né, de ser movido por essas falas, que eu desejo que a gente tenha dias melhores mesmo, que essa força e essa construção e autoconstrução nossa, ela tenha lastro, reverberação, ela possa acontecer mais ainda. Bom, no mais é isso, obrigado e até mais.